E aí pessoal, aqui é o Gabriel e esse aqui é o Anthony. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho, nosso jogo, respectivo ao projeto da matéria de lógica de programação. Eu sou da turma 4A e ele é da turma 5B. Aí agora a gente vai explicar como é que funciona o jogo, o Anthony vai explicar como é que funciona o jogo, a gente vai rodar e depois a gente vai falar sobre o código. Vai lá, pode falar, Anthony. Bem, primeiramente a gente criou um menu inicial com três opções. A primeira opção para entrar no jogo, a segunda opção para ler as instruções e a terceira opção para ler os créditos que nós que desenvolvemos. A segunda opção logo, né, para as instruções, aperta o 2 aí. Tá aberto aqui, só tá meio bugado. Bugou um pouco, mas esse quadrado era para estar fechado, né, esse retângulo no caso. E tem todas as instruções do jogo. O jogo funciona da seguinte maneira: você vai jogar contra outro jogador, não pode jogar contra o computador. E você tem como objetivo enfileirar 4 campos, sendo na diagonal, na vertical ou na horizontal. O primeiro jogador que enfileirar esses 4 campos vence o jogo. Lembrando que o jogo tem um campo de 6 linhas e 7 colunas. E é basicamente isso como funciona o jogo. Certo, agora eu vou rodar o jogo aqui. Para entrar no jogo. E aqui a gente tem o nosso tabuleiro, que é composto, como o Anthony falou, por 6 linhas e 7 colunas. Aí são completados por 0, que são os espaços vazios, e aqui são as legendas de possibilidade de entrada. Aí o usuário começa o player 1, ele digita a coluna que ele quer jogar, aí a vez do player 2, e assim vai, até o jogo fechar. As 4 possibilidades, vai preenchendo. E a... Ok, voltando aqui, a gente deu um probleminha no jogo, então a gente começa a jogar. Aí o usuário vai digitando as teclas que eles querem, no caso as colunas que eles querem dar entrada. Aí o primeiro usuário que completar os 4, né, vai conseguir ganhar o jogo. No caso aqui, vocês vão ver, o player 1 completou 4 na vertical, então ele ganhou o jogo. Certo? Aí tem a opção de voltar e jogar novamente, voltar ao menu, enfim, basicamente isso, assim que funciona o jogo. Vamos pro código agora. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Bem, na parte dos códigos, na opção do menu, no código do menu, como tem 3 opções, então vão existir 3 casos. Teve um problema aí, então. Eu estava falando que quando o jogador escrever lá qual opção ele deseja, vai ser lido o dígito dele, que é a variável dígito que a gente criou. E a gente fez um switch case para isso. Caso ele digite a opção 1, ele vai para o case do jogo. Caso ele digite a opção 2, ele vai para o case das instruções. E caso ele digite a opção 3, ele vai para o case dos créditos. A gente colocou um aí também para que não, o jogador não possa digitar um número diferente de 1, 2 e 3, para que não ocorra os erros e o jogo feche sozinho. Basicamente, o código do menu principal é isso. Certo. Depois, caso o usuário digite para entrar no jogo, aí começa a parte da lógica do jogo mesmo. Então aqui começa o jogo. O jogo é baseado nesse while, certo? Que se envolve com essa variável final, que ela é a condição de vitória do jogo. Enquanto essa final estiver falsa, aí o jogo vai continuar rodando. Aí inicialmente é feita a entrada do player 1,
Aí ele vai poder digitar um número de 1 a 7, lembrando que caso ele digite um número diferente desse intervalo, o programa vai pedir um novo número para ele. Aí dá a entrada dele e aquela coluna vai a linha que tiver, a primeira linha que tiver disponível, no caso a última linha que tiver disponível, vai receber o número do usuário de acordo com a coluna que ele digitar. Aí, à medida que aquela coluna for recebendo mais valores, vai subindo com esses contadores aqui. O contador vai fazendo com que as linhas da coluna que foi digitada vão subindo. Então, ele dá essa entrada. E ele, logo após ele dar a entrada, o programa faz uma verificação da condição de final. Ele vai conferir as 3 possibilidades de vitória, que é vitória vertical, horizontal ou diagonal. A vitória vertical, ele vai conferir, no caso, o valor de MJ, teria que ser igual a MI mais 1J, que tem que também ser igual ao MI mais 2J e MI mais 3J. Aí ele confere a condição de vitória vertical. E se for satisfeita essa condição, aí a variável final recebe true e o jogo vai parar de rodar e o usuário, o player 1 no caso, vai ganhar. Aí após isso, caso não seja satisfeita essa condição, ele vai testar a condição horizontal, no caso ao contrário. Não, tá certo. Agora a segunda opção é o teste horizontal, que a variável j vai subindo 1 até mais 3. Aí se 4 estiverem alinhados, a condição de horizontal foi satisfeita. Depois ele vai testar a condição diagonal, que é subindo as colunas e subindo as linhas simultaneamente, ou subindo um e descendo o outro, que ele vai verificar caso foi satisfeita essa condição. Caso nenhuma dessas condições tenham sido satisfeitas, ele vai testar a condição de empate, que é um pouco diferente. Ele vai pegar a última linha do programa, no caso que fica mais em cima, e vai ver se ela só está preenchida de números diferentes de 0. Caso ela tenha só preenchida de números diferentes de 0, o jogo vai finalizar, porque 0 é o espaço vazio. Caso tenha algum número que seja igual a 0, o jogo não finaliza e aí a gente vai para a jogada do player 2, que é igual à jogada do player 1, tem os mesmos passos, só vai mudar a variável do player 2, certo? Então vai ficar nesse ciclo até que alguma das condições de vitória seja satisfeita, a variável final receba true e o jogo finalize. Caso o jogo finalize na condição de empate, a variável empate, que também é outro bool, vai receber true e o jogo vai entrar nesse if final, onde caso as variáveis final e empate estejam satisfeitas, o jogo vai dar como empate. Caso só a final esteja satisfeita, o último jogador vai ser o vitorioso. E após o término da partida, com a vitória de algum dos players, vai ter a opção de retornar ao menu principal ou fechar o jogo. São essas duas opções lá, que vai retornar para o menu com a função GoTo, que ela volta lá para o início do jogo, certo? Então é basicamente isso. Então o jogo é basicamente esse o funcionamento. Bem, outra coisa também que vale a pena salientar é que no Windows ele pode existir uma possibilidade de dar algum bug, tá? E no Linux isso não acontece, isso é uma coisa que a gente notou, é um caso misterioso. E lembrando também que ao fim de todas as opções existe também um while para que o jogador digite apenas aquilo que foi solicitado. Vai. No fim de cada opção que seja do menu, no final do jogo, de fechar o jogo, sempre existe um while para que o jogador digite apenas o que foi solicitado na tela, para que não ocorra nenhum erro. E é basicamente isso aí. Pronto, esse foi o programa, certo? Então, o funcionamento dele e todas as funcionalidades que a gente botou. Mas é isso, e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.